Olá, eu sou o Jonathan, mediador cultural do Centro Cultural Fiesp, e hoje quero te falar um pouquinho sobre a exposição Darwin, Origens e Evolução, e te contar um pouco mais sobre a origem, a relação, a interação de um animalzinho muito amado em todos os cantos do mundo. É dele mesmo que estou falando, o nosso fiel amigo, o cachorro. Todo mundo adora um cãozinho, não é? Mas você já se perguntou como essa relação de amizade se formou? Afinal, qual é a origem desses animais? E por que existem tantas raças diferentes espalhadas pelo mundo? Para compreender um pouco melhor esse assunto, é preciso compreender alguns conceitos ligados à teoria da evolução das espécies, como a seleção natural e a seleção artificial. Ficou complicado? Então eu te explico. Na seleção natural, indivíduos de uma mesma espécie apresentam uma variação natural em que o ambiente é responsável por selecionar os indivíduos que melhor se adaptem a ele e que, fortes e resistentes, vão procriar e fornecer seus genes às gerações seguintes, enquanto outros, menos adaptados, desaparecem. Já a seleção artificial nada mais é que o cruzamento seletivo realizado pelos seres humanos, que selecionam as características que querem nos bichinhos e assim até criam novas linhagens. Simplificando, é quando o homem fica responsável por fazer essa seleção acontecer de forma controlada. Agora que você já sabe um pouquinho mais sobre esse conceito, podemos falar da origem dos nossos amigos caninos, que se deu há cerca de 15 mil anos, onde ocorreu uma grande mudança comportamental que interferiu de forma profunda nos rumos da humanidade. O homem parou de migrar em busca de recursos e comida e aprendeu a plantar, criando o que nós chamamos hoje de agricultura. Com a possibilidade de plantar seus próprios alimentos, os homens passaram então a se agrupar e viver em pequenos vilarejos, sem precisar se mudar a todo momento. E como quanto mais gente, mais produzimos resíduos, como restos de comidas, frutas podres, ossos e outros alimentos, essas comunidades do passado passaram a descartar tudo ao redor de onde viviam. E aquilo foi um prato cheio para alguns animais, que de repente se viram com um banquete sem se precisar de esforço algum. Entre esses animais estava o lobo, animal que não tem lá o comportamento muito dócil e que costumava fugir com a aproximação humana. E se você prestou atenção, já deve ter percebido que é a partir desse ponto que entra o conceito de seleção natural que citei antes. E como em todo grupo um ser é diferente do outro, entre os lobos havia aqueles que eram mais mansos e que conseguiam se aproximar dos agrupamentos para se alimentarem. Esses foram os que se deram muito bem. Eles conseguiam se alimentar muito melhor e se reproduzir muito mais do que os lobos com um comportamento mais, digamos, antissocial. E foram esses lobos espertos que passaram seus genes para os antepassados dos nossos amigos cães. Com o passar do tempo, passou a haver dois tipos de lobo: o original, totalmente selvagem, e aqueles mais amigáveis, que conseguiam estabelecer essa relação mais próxima do ser humano. Mas e as diversas raças de cães que existem hoje em dia? É aqui que entra em cena a seleção artificial. Neste caso, havia um objetivo pré-definido pelo homem que selecionava animais com uma determinada característica desejada e promovia o cruzamento entre eles, fazendo o mesmo tipo de seleção nas gerações seguintes. Os objetivos dessa seleção eram vários: obter cães de pequeno porte ou cães mais agressivos, cães que ajudavam a criar o gado, a proteger as casas e as propriedades, ou cães que guiavam os caçadores para suas presas e, claro, bichinhos que até passaram a servir como animais de companhia. A coevolução entre os humanos e os cães ao longo das gerações moldou o comportamento dessas duas espécies, levando ao grande sucesso evolutivo delas. Sendo assim, conhecer os processos e os fatores envolvidos na história evolutiva dessa espécie tão próxima da gente pode também nos dar pistas importantes sobre o passado de nossa própria espécie. E aí, você sabia dessas curiosidades do melhor amigo do homem? Se quiser saber mais sobre isso e muitos outros assuntos, eu tenho uma ótima notícia para te dar. A exposição Darwin, Origens e Evolução é o novo tema que você poderá encontrar aqui no espaço de exposições do Centro Cultural Fiesp. E olha, você pode agendar gratuitamente lá no site www.cesesp.org.br/eventos. Estamos te esperando. Um forte abraço e até a próxima!